governo constitucional. O Vargas ainda tem a aula dele, né? O Estado Novo. Depois do Estado Novo tem as transformações econômicas e as transformações culturais. Eu tenho ainda mais 4 aulas sobre o Getúlio Vargas, tá? O significado histórico de Getúlio Vargas é muito profundo, é muito amplo, né? Por isso esse espaço grande que ele tem dentro aí do material. Vamos compartilhar nossa tela. O período que nós vamos estudar hoje, o governo constitucional, é um período interessante porque é a época em que Vargas, percebendo, né, nós vimos ontem, percebendo que não daria para governar sem uma Constituição, que não daria para governar de uma forma ditatorial naquela conjuntura histórica, né, política histórica que o Brasil vivia, ele então faz um recuo estratégico, né? Uma admite então uma Constituição, convoca uma Assembleia Constituinte, né? Essa Assembleia Constituinte de 1933 elege aí os representantes para elaborar a Constituição de 1934. Tá? Fica acertado pelos constituintes o seguinte: Getúlio Vargas vai permanecer como presidente no período 34-38. E em 1938 seriam realizadas eleições presidenciais. Tá? Então, na visão de alguns autores, o Vargas está apenas ganhando tempo aí, para poder continuar com as reformas dele, para ir se assenhorando, né, do aparelho do Estado, para ir enraizando a influência das pessoas de confiança dele dentro do Estado, para depois, lá em 37, aproveitando uma conjuntura favorável, promover um golpe de Estado, o golpe do Estado Novo. Então, essa Constituição, que vai entrar em vigor em 34, ela durou apenas 3 anos, três aninhos, né? Assim, uma Constituição extremamente avançada para a época, extremamente democrática, né? Vocês se lembram que após a Primeira Guerra Mundial, lá na Alemanha, se instaurou a República de Weimar, né? Ela foi, esse nome, né, porque ela foi proclamada na cidade alemã de Weimar. Inclusive, essa cidade nem tem mais esse nome, né? Hoje em dia, essa cidade aqui chama-se Bonn, né? E aí, ela tinha uma característica social-democrata. Então, ela era de centro-esquerda, né, digamos assim, né? De centro-esquerda. Como eu disse, ficou acertado para o Vargas um mandato tampão, indireto, pelo Congresso, de 34 a 38. Reforçou-se um sistema presidencialista para questões externas. Então, a macropolítica econômica, né, as relações com outros países, tá? Só que os estados passaram a ter maior, os entes federativos, como se diz, né, passaram a ter maior autonomia do que do período 30-34. Os poderes foram divididos, passou a haver equilíbrio entre os poderes, foi criado aí o Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, né? Não Supremo, né? O Superior Tribunal de Justiça, previstas eleições democráticas com voto secreto para maiores de 18 anos, inclusive mulheres, tá? Então, em todos os níveis, em 34, finalmente, as mulheres puderam votar. Embora o voto ainda fosse restrito aos alfabetizados, numa sociedade que tinha cerca de 60%, né, os números variam, 60% a 70% da população analfabeta, mas, né, era ainda, havia um progresso. Tá? Os direitos trabalhistas que o Vargas aprovou de 30 a 34 foram todos eles confirmados. E outra coisa legal, pela primeira vez, até para preparar o Brasil para a nova etapa de acumulação, né, que haveria em termos industriais, né, o Brasil ia começar a receber mais investimentos de transnacionais e tal, era preciso ter uma mão de obra um pouquinho menos
primitiva, brutalizada. Então, criou-se a educação obrigatória fornecida pelo Estado de 4 anos. Então, todas as crianças deveriam ter educação primária no Brasil. Tá? Claro, isso aqui virou letra morta em muitos casos, né? Mas já era possível preparar a mão de obra para a próxima etapa da acumulação capitalista industrial que estava por vir. Tá? Bem, eu deixei para o final a liberdade de organização. Por quê? Aproveitando-se dessa liberdade de associação, organização, formação de clubes, grêmios, partidos, e refletindo, de certa forma, as ideologias que se consolidavam no exterior, né? De um lado, a polarização aí, né? De um lado, o socialismo soviético influenciando, de outro lado, o fascismo italiano e o nazismo alemão, né? Lembrem-se, Hitler assumiu o poder em 34, em 33 em 33 na Alemanha, né? E nós estamos falando isso aqui, ó, de um ano depois. Então, a partir dessas influências externas e a possibilidade interna, criaram-se então dois grandes grupos, tá? Um deles, os nossos fascistas, né, da Ação Integralista Brasileira, a AIB, fortemente influenciados pelo pelo nazismo alemão e pelo fascismo italiano. Tá? O principal líder, né, o nosso Adolf Hitler tropical, era Plínio Salgado. Plínio Salgado, que aliás é um grande autor, viu? Os livros dele são legais pra caramba, livros de romance, né? Os romances dele são legais pra caramba. Bem, lá na Itália tinha os camisas negras, né? Que era o exército do partido fascista. Na Alemanha, os camisas marrons, camisas pardas, né? E aqui, os nossos nazistas eram os camisas verdes, que também eram chamados de galinhas verdes, né? Que eles ficavam gritando e tal. Esse grupo negava, como convém negar aos fascistas, né? A luta, como convém aos fascistas negar, eles negavam a luta de classes, eles achavam que não devia ter ninguém contra o Estado, que as profissões deveriam se organizar em grandes corporações, agrupando patrões e empregados, o que a gente sabe é impossível, né? A luta de classes é inerente ao sistema capitalista. Ele defendia também, esse grupo defendia e defende, né? Eles reapareceram agora, não sei porquê, né? Os fascistas estão aí com bastante força agora, pelo menos fazendo bastante barulho. Eles defendiam uma política nacionalista em todos os sentidos, né, no sentido cultural, no sentido econômico, tá? Privilegiar, pelo menos um discurso, né, de privilegiar as coisas do Brasil, e sob o aspecto dos costumes extremamente conservadores, tá? Esse grupo defendia censura aos meios de comunicação, defendia todo aquele ideário, né? A pureza da raça brasileira, muito, muito engraçado isso. Mas, enfim, esse aqui era o grupo da Ação Integralista Brasileira, que tentou derrubar Getúlio Vargas. Eles fizeram lá um ataque ao Palácio do Catete, tentaram dar um golpe, né? E acabaram sendo derrotados. O Vargas, inclusive, lutou contra eles de arma na mão, né? Fico pensando o Bolsonaro fazendo isso hoje em dia. Os comunistas, saiam daqui. Bom, vou matar vocês. Bem, então, eles tentaram derrubar o Vargas, acabaram sendo facilmente derrotados. Plínio Salgado teve que sair, né, teve que se exilar lá em Portugal. O símbolo deles era aquela letra grega, né, o sigma, que é a integral, né? É mais ou menos isso, tá? Então, eles foram derrotados. O outro grupo, então, o que nós vamos dizer assim, a oposição à direita de Vargas foi eliminada. O outro grupo, a esquerda de Vargas, liderada aí pelo Luiz Carlos Prestes, né, tentou tomar o poder em 1935.
né, os comunistas, né? Também ser comunista no Brasil, né, nunca deu futuro, só dá um belo passado, mas não dá nenhum futuro. Ó, 1935 eles tentam tomar o poder. Luiz Carlos Prestes era o líder da ANL, Aliança Nacional Libertadora. Esse grupo defendia basicamente as plataformas da esquerda, né? A realização imediata de uma reforma agrária, desapropriando a terra dos latifundiários e dividindo essa terra com quem trabalha, tá? O não pagamento da dívida externa, a nacionalização dos bens minerais do Brasil, tá? Uma ideologia comunista no sentido de encerrar aí, né, através da ditadura do proletariado, de uma revolução, o domínio da burguesia, tá? Também não deu muito certo, né? O Luiz Carlos Prestes acabou sendo preso, a esposa dele, a Olga Benário Prestes, também foi presa e depois foi deportada para a Alemanha, onde viria a morrer num campo de concentração nazista, né? Acho que todo mundo já assistiu o filme Olga, pode assistir, é bacana, tá? Então esses integrantes foram aí derrotados e presos. Inclusive o Luiz Carlos Prestes foi mantido incomunicável, né? De 1935, quer dizer, sem poder receber visita, sem poder receber advogado, nada, né? Sem ir a julgamento, de 1935 a 1946 ele esteve preso, tá? O Partido Comunista, claro, né? Na ilegalidade. Quando foi para localizar Luiz Carlos Prestes, que ele estava escondido numa casa, e tinha um cara que sabia onde ele estava escondido. A polícia do Vargas usou uma forma de tortura bárbara, né? Pegou lá um arame, né? Um fio de cobre, né? Descascou o fio e enfiou na uretra do cara que sabia onde o Luiz Carlos Prestes estava escondido. E mais que isso, ainda acenderam um maçarico do lado de fora do fio, né? E o cara, claro, entregou onde estava o Prestes, a Olga Benário, a mãe do Prestes, o papagaio do Prestes. Bem, então Vargas consegue também eliminar aqui, ó, a oposição socialista, a esquerda dele. Veja, não tinha mais ninguém que fizesse oposição a Getúlio Vargas. 35, 36, né? Não tinha ninguém que fizesse oposição a Getúlio Vargas. Aí o Getúlio Vargas falou, acho que eu vou dar um golpe de Estado, porque, não, sabe, ninguém vai ser contra, ninguém está articulado politicamente para poder ser contra um golpe de Estado. Só que esbarrou isso num problema, justamente não ter ninguém que ameaçasse o poder dele, ninguém que ameaçasse a ordem institucional. Bom, o que o Vargas fez? Mandou na época tenente, né, Olímpio Mourão Filho, elaborar um plano, uma simulação, como se os judeus e os comunistas fossem tomar o poder no Brasil. E ele fez isso. E o Vargas usou esse plano fictício, que recebeu o nome de Plano Cohen, né, para ir ao rádio e comunicar à nação, claro, com o apoio do Exército, né, do Góes Monteiro e tal, para comunicar a todos que havia um plano judaico-comunista para tomar o poder e que, diante disso, não ia ter mais eleições, né? A Constituição de 34 já não valia mais, tá? E ele ia assumir o poder de forma ditatorial. Então, através de um plano fictício, tá? Ele, Getúlio Vargas, deu o golpe do Estado Novo e assumiu a presidência de forma ditatorial. Esse Estado Novo, que será objeto da nossa próxima aula, vai ser a ditadura varguista, né? Aqui é um, tá? De 1937 até 1945. É quando Getúlio Vargas vai assumir o poder de forma ditatorial. Então, diante da eliminação da oposição organizada, vamos inventar, se não tem notícia, nós inventa, né? Olha lá, inventou um golpe, tomou o poder e ficou no poder até 45, ok? E aí, então, acaba o famoso governo constitucional. Eu pus aí o exercício, mas eu pus mais por causa do cartaz. Ó,
o cartaz dos integralistas, né? A integral que eu falei aqui, ó, tá? O cara com a camisa verde, pregando no mapa do Brasil o símbolo sigma, né? Então, a turma lá do Hitler tinha a suástica, nós tínhamos a letra sigma. E eles gritavam Sig Heil, nós gritávamos, nós não, né? Os integralistas gritavam Anauê, que consta significar você é meu irmão, nós somos irmãos, algo assim, tá? Anauê. Então, quando, devia ser muito engraçado isso, quando um integralista encontrava outro na rua, ele gritava Anauê. Mas enfim, então tá aí, né, o exercício número 1. Nós não vamos corrigir hoje, eu vou corrigir todos os exercícios do Vargas de uma vez só, tá bom? Que aí a gente aproveita e faz uma revisão geral do período Vargas. Bem, pessoal, alguma pergunta sobre essa aulinha de hoje? Tranquilo? Não é para fazer resumo ainda, nem nada, porque nós vamos fazer uma atividade, como eu já disse, né, sobre Getúlio Vargas, que são muitas aulas, é muito, muito longo, então, mais para frente nós vamos fazer o resumo, tá? Posso mandar o link da presença sim, me perdoe. Já vou mandar, tá? Tá aqui. Bem, mais alguma coisa, gente? Bem, então tá bom. Semana que vem a gente torna a se encontrar na terça-feira com geografia, em que nós falaremos sobre o comércio. Outra coisa, eu devo ter recebido uns 7 ou 8 exercícios aí da aula 49 sobre transporte. Tá? Tem muita gente que não me mandou ainda. Mandem logo para mim. Aproveita que não tem lição de história, manda as lições que estão acumuladas aí, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Até terça-feira.